Olá a todos, como estão todos vocês? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as situações que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas têm perguntado sobre essas questões dos desencarnes coletivos, das questões da pandemia que nós estamos vivendo, e nós vamos dar a nossa visão. Isso não quer dizer que a nossa visão seja a verdadeira e a única. É claro que respeitamos todas as questões, mas é como nós enxergamos essa atual situação e como nós podemos lidar com essas situações que nós estamos vivendo. Primeiramente, nós estamos vivendo um período de transição, né? E nos períodos de transição, nós temos situações que nós temos desencarnes, né? E às vezes desencarnes coletivos. Mas era preciso morrer todo esse número de pessoas nesse tempo? E aí a espiritualidade diz que não, que muitas pessoas elas estão caminhando para a morte. E eles nos deram uma frase muito interessante. Eles disseram: nunca o livre-arbítrio foi tão letal quanto neste tempo. E nós começamos a meditar sobre isso, né? O quanto o nosso poder de escolha ele está nos levando a situações de risco, né? Não só de morte, mas de enfermidades graves. Então veja que o que é a responsabilidade? É a habilidade de responder pelos seus atos. Então, como eu estou nesse tempo respondendo aquilo que a vida me apresenta, né? Como eu estou agindo? Veja que nós estamos colhendo o que nós plantamos. Então, nesses tempos, não se colhe laranja quem plantou limão. Não se colhe limão quem plantou laranja. E justamente por essa nossa capacidade de não responder com habilidade aquilo que a vida me apresenta, eu faço as minhas escolhas e a partir dessas escolhas eu passo a viver as minhas experiências. Então, quando eu passo a olhar para o que eu estou vivendo, para as experiências que eu estou vivendo neste momento, para aquilo que eu estou contribuindo para o coletivo, eu passo a repensar as minhas escolhas, as minhas decisões. Veja que nós estamos num período onde nós precisamos olhar para o coletivo. Se eu olhar para as minhas necessidades individuais, essas necessidades individuais, ela pode me colocar em risco e pode colocar em risco todas aquelas pessoas que estão à minha volta, todas as pessoas que eu amo, todas as pessoas que convivem comigo. Então, quando eu passo a agir em função do coletivo, seja com relação às questões de risco de saúde, mas também as questões sociais, eu passo a direcionar as minhas ações não com o olhar das minhas necessidades, mas no olhar do coletivo. Veja que a gente foi educado ou vive numa sociedade onde a gente tem a busca do prazer a qualquer custo. E a gente olhar para isso, das minhas necessidades de viver o meu prazer, de viver as minhas necessidades, e diante disso eu escolher o coletivo. Então nós estamos diante de quebras de paradigmas. Quando nós dizemos que nunca será como antes, é exatamente isso. Que nós estamos nessa fase de transição. Antes eu olhava para as minhas necessidades individuais, decidia a partir das minhas necessidades individuais, e hoje eu sou empurrado a olhar para o coletivo. Ou seja, as minhas questões individuais, elas refletem no coletivo. E a partir disso, eu passo a me responsabilizar por elas. Então, a espiritualidade, ela relata que esse desencarne coletivo, né, gera muito trabalho no mundo espiritual. Mas nunca se teve tanto trabalho, mesmo no período de guerras, como agora, em função de como esses espíritos, essas almas estão chegando no mundo espiritual.
veja que muitos estão chegando na condição de suicidas. Por quê? Porque essas pessoas se colocaram em risco. E quando você se coloca em risco, eles falam em suicídio indireto, ou seja, você não pratica o suicídio diretamente, mas os seus atos te levam a colocar a sua vida em risco. E aí essas pessoas chegam muito desequilibradas com situações de culpa. E ao mesmo tempo muitas pessoas chegam como homicidas. A partir do momento que você coloca essas pessoas em risco, né? Você leva essas pessoas a um risco e a um risco de morte. Então, além dos desencarnes, nesse sentido, as pessoas estão vivendo, mesmo encarnadas, em processo de culpas profundas. De não diretamente levar as pessoas à morte, mas os seus atos gerarem o desencarne de pessoas amadas, de pessoas queridas. E isso leva a um processo de culpa profundo. Então, quando nós falamos em responsabilidade, nós precisamos falar sobre a nossa habilidade de responder para os nossos atos. Quando eu vou fazer determinada escolha, será que eu estou pronto para responder pela consequência dessa minha escolha? Ou essa minha escolha vai gerar culpa caso ocorra alguma situação? Então, quando eu começo a ter essa responsabilidade, essa consciência, né? A consciência é agir com ciência, né? Agir com ciência, ou consciência daquilo que eu estou realizando. Aí eu passo a tomar as decisões não pensando nas minhas necessidades, mas pensando na necessidade do coletivo. Por isso nós decidimos gravar essa pequena conversa. Na verdade é uma troca de informações. Não tomem isso como verdade absoluta. Se não for verdade para você, o que nós pedimos é que haja respeito, como nós respeitamos a opinião de todos. Um grande abraço a todos e até mais.